Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como usar a física quântica ou o poder dos seus hábitos, do que você coloca para dentro do seu cérebro, para aumentar a sua inteligência e para conseguir tudo que você deseja nessa vida, basicamente. Porque eu tirei essa ideia desse vídeo nesse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. É o nono livro mais vendido da história, simplesmente o nono livro mais vendido da história da humanidade. Então assim, alguma coisa de muito especial nesse livro tem. E as pessoas pensam, quem pensa enriquece vai falar sobre o que? Autoajuda, motivacional, né? Vai falar sobre, sei lá, pensamentos, vai falar sobre dinheiro. Não, não exatamente. O foco, na verdade, desse livro é sobre física quântica. É sério, muitas pessoas acham que não, mas o foco desse livro é física quântica. Vamos lá. Para você entender o porquê disso, pensamentos, você costuma ver seus pensamentos como algo abstrato, algo que não existe de verdade. Mas só que eles existem, eles são algo concreto, algo objetivo, eles são alguma coisa assim. E você também enxerga seu cérebro como uma simples massa orgânica e não entende muito bem ele, mas só que você não vê os números da programação do seu cérebro. Isso mesmo, o seu cérebro tem números de programação como uma programação de computador. Então como é que isso funciona? Vamos lá. Introdução rápida à física quântica. A realidade é moldada por campos eletromagnéticos, basicamente, por causa do plasma e do motor do plasma. Enfim, é meio complicado essa parte, mas só que vamos se ater a uma coisa: tudo é formado por causa dos campos eletromagnéticos. Como dizia Tesla, você quer entender o universo, a realidade, a física? Então pense em termos de energia, frequência, vibração, enfim. Por quê? Porque são ondas. Você pode pensar o que é a luz? Assim, a luz eu não posso tocar nela, eu não posso mensurar ela, mas só que a luz existe, né? Tá aqui, a luz existe. O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética. Por exemplo, como que os seus cinco sentidos processam as coisas, como o seu cérebro processa o som, as imagens que você vê por meio de vibrações. Como eu estou falando aqui com vocês, por meio de vibrações, ou seja, tudo é a partir de vibrações. Isso é por conta do campo eletromagnético e é uma explicação que eu deveria dar um pouquinho mais aprofundada em um outro vídeo. Mas para entender o básico, é basicamente isso. Pense em termos de ondas, tudo são ondas que você não vê necessariamente, não consegue mensurar, pegar, mas só que elas estão aí, vibrações e ondas, e tudo isso é gerado por um campo eletromagnético. Você fala, e Natan, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que isso não é feito ao acaso. Se fosse tudo ao acaso, de forma desordenada, não existiria nenhuma ordem no universo. Tudo é feito por base de números. O campo eletromagnético tem números exatos e as ondas têm números exatos. Então não pense assim naquelas ondas que você via nos livros de física ou um campo magnético. Pense em um bando de números. Essas ondas são o quê? São números. Comprimentos de ondas são tudo medidas em números. Então pensa em você vendo uma determinada imagem. Na verdade é um monte de números sendo processadas pelo seu cérebro, pelo seu olho. Quando você está ouvindo, na verdade é um monte de números, um monte de códigos de programação entrando na sua mente. Isso vai lá para o seu subconsciente e aquilo vai moldar o seu cérebro, basicamente. Seus pensamentos, eles são reais. Seus pensamentos também são frequências de ondas. O seu cérebro está ativo quando você está pensando, ele produz química aí dentro. E como o nosso corpo humano também tem um campo eletromagnético, basicamente nós somos seres que são atraídos para determinados tipos de coisa. Por exemplo, você tem um casamento aí que você gosta, mas só que de vez em quando você briga aí com a sua esposa. E quando você briga, você coloca aquela carga de emoção muito forte. Odeio, não queria ter ela, que isso, que aquilo, e depois passa. Eu sei, normal aqui, legal, gosto disso daqui. Daí do nada o relacionamento termina e você fica lá naquela depressão, ai, por que terminou? Ai, eu gostava tanto.
mas você gostava, você não amava, você não colocava emoção boa naquilo, você não colocava desejo bom naquilo, você não voltava sua mente para um lado bom, para um lado positivo, para fortalecer aí o seu casamento. Mas você colocava o que no lado negativo, sempre com aquelas explosões de sentimento, e era esse lado que ia aflorar. Para você entender melhor, suponhamos uma pessoa que quer passar em um concurso público. A pessoa não faz nada, ela só procrastina, só vê besterol na televisão, novela, jogo de futebol, não quer saber de estudar nem nada. Que códigos de programação ela está passando para o seu cérebro? Que ela não vai estar preparada para passar no vestibular. Mas agora, uma pessoa que começa assim, não, eu vou passar no vestibular, começa assim de dentro, e você, quando começa a pensar, não, eu vou passar no vestibular tal, e vai ser tal data, eu vou passar tal data, daí o que começa a acontecer na sua mente? Você começa a produzir sentimentos, emoções muito fortes, e começa a ir colocando no código do seu cérebro uma programação para fazer, olha, eu vou passar no vestibular tal, e você vai colocando essa programação lá dentro. Daí você vai começar a vibrar o seu corpo inteiro nessa posição, e o seu corpo vai começar a ser atraído para conseguir ter a vitória no vestibular. Eu sei que parece um papo muito místico, mas não é. Por quê? Porque quando você tem esse tipo de mentalidade, não é só você gritar eu quero, eu consigo, eu posso, e ficar se afirmando isso toda hora. Não é só isso. Isso é a ponta do iceberg. Por quê? Efeito em cascata. O que você pensa aqui vai te gerar impulsos, que vão te gerar ações, que vão te gerar resultados. Então, se você tem uma mentalidade muito forte que você vai passar em um vestibular, você vai ter impulsos muito fortes para fazer com que você seja essa pessoa que vai passar no vestibular, e vai te gerar ações e o resultado de passar no vestibular, além de te gerar muita confiança e autodeterminação também. É basicamente esse o segredo do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que tudo começa aqui, com mudança de hábitos e de mentalidades. Consumir coisas boas para dentro daí da sua cachola, informações boas para que elas sejam processadas e gerem outros pensamentos bons, e só pelo poder do pensamento, da pessoa pensar eu quero, eu consigo, eu posso, já é algo, uma abertura na vida da pessoa fenomenal. Não dá nem para escrever, nem para descrever direito, porque assim, esse livro aqui, para quem não sabe, ele entrevistou dezenas, talvez até centenas de pessoas que eram a nata da sociedade, para falar basicamente isso daqui que eu estou falando para vocês. Ele entrevistou presidentes, juízes, advogados de sucesso, milionários, bilionários, então assim, só a nata da sociedade. E ele chegou a um denominador comum entre todo mundo. Todo mundo sabia muito bem que tudo que eles consumiam programava o cérebro deles, e eles também poderiam autoprogramar o cérebro deles com a força do pensamento. Mas só que quando você junta essa força do pensamento com a programação que você consome material de qualidade, consome música de qualidade, você está vivendo em um ambiente onde tudo está propício para que você alcance seu objetivo. Então, se você quer ser uma pessoa que, sabe, não, eu quero ficar mais inteligente porque eu sei lá, eu quero passar no vestibular, como eu disse, eu quero passar nas provas, eu quero, sei lá, ter mais inteligência para me dar bem no meu âmbito profissional. A inteligência também não é só isso, também se dá um pouco melhor no âmbito amoroso, o âmbito da família, tratar melhor as pessoas. Tudo começa com o quê? Com você focar a sua mente 100% nisso. E quando você foca todas as suas energias 100% em uma coisa e não se dispersa, o que acontece? Você vai chegar lá como se você estivesse correndo em uma linha reta. Bom, por esse vídeo é isso, e mais vídeos virão.